Boa noite a todos. Que bom, está todo mundo bonito. Você sabe que nós somos bonitos aos olhos de Deus, né? Maravilhosos. É sempre uma alegria, é sempre uma satisfação, uma honra, na verdade, nós virmos nos encontrar aqui para falar de Jesus. Muito, muito gratificante para nós. Na continuação do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, estamos vendo agora, como o Júnior disse, capítulo 17, Sede Perfeitos. Esse assunto está na Bíblia. Kardec não criou uma doutrina, uma moral nova, ele não criou. Simplesmente, ele explica a moral do Cristo. Está aqui, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, nós vamos ver esse item agora, ó. Parábola do semeador. Só para relembrar um slide apenas do que nós já falamos, Jesus utilizava 3 pronomes para se referir a Deus. Vosso Pai, nosso Pai, por isso a prece do Pai Nosso, e meu Pai. Qual a diferença? Grau de compreensão. Grau de compreensão. Vosso Pai é a compreensão que cada um de nós, encarnados e desencarnados, temos de Deus. Vosso Pai. Por isso, vosso Pai. Quando Jesus diz meu Pai, é o entendimento que ele tem de Deus, do Pai, que é muito maior do que o entendimento que nós temos de Deus. Jesus já está conectado, já está unificado com Deus. Tanto é que em alguns momentos ele disse, eu e o Pai somos um. Isso gerou uma certa confusão para algumas religiões que acham que Jesus é Deus. Jesus é Filho, Deus é Pai. Por isso ele disse assim, sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Ele disse isso. Então, não precisa preocupar que nós não vamos atingir a perfeição de uma vez, nem vamos atingir a perfeição absoluta. Jesus está nos mostrando um modelo e guia, uma sequência, uma meta, um objetivo, que é sede perfeitos como o Pai, como o vosso Pai, como o entendimento que cada um de nós temos do Pai. Não o entendimento que Jesus tem do Pai, senão ele teria dito, sede, pois, perfeito como meu Pai. Ele não disse isso. E à medida que nós vamos evoluindo, nosso entendimento, nossa compreensão de Deus melhora e aumenta. E nós podemos buscar ser perfeito nessa compreensão de Deus também. E nós nunca atingiremos Deus porque Ele é infinito. Perfeição absoluta, absoluta. Então a parábola do semeador, eu vou mostrar aqui alguns slides para nós vermos. Jesus estava na beira da praia e reuniu uma multidão próxima a ele. Parábola do semeador. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. Parábola do semeador. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muitas gentes, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou, e toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábolas. Jesus disse muitas coisas por parábolas, e uma parábola é um ensinamento que a gente utiliza algo conhecido para explicar algo desconhecido. A parábola ela é didática. Tem a parábola falada, tem a parábola de gestos, mímica, de parábola também, como é o caso da figueira seca.
figueira que Jesus secou. É uma parábola mímica. E esta aqui é uma parábola falada. Aqui está uma imagem do semeador. Então, conforme está escrito no Evangelho, nesse mesmo dia, Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu lado, ao seu redor, uma grande multidão de pessoas. Foi por isso que ele subiu numa barca e todo o povo ficou em pé na margem. E então, ele lhes disse então muitas coisas por parábolas. Ele disse muitas coisas por parábolas. Aqui eu não vou mostrar, nós estamos simplificando. Ele disse várias parábolas. E um dos apóstolos perguntou: por que você fala para eles com parábolas? É porque a multidão não tinha compreensão, não tinha entendimento ainda. Então ele tinha que falar por parábolas por não trazer muita luz. Muita luz ofusca e atrapalha a visão. Muitos ensinamentos também nos atrapalham. Então é necessário dosar e caminhar devagar, né? A parábola do semeador, aqui, olha. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vou mostrar frase por frase agora. Saiu aquele que semeia a semear. Quem? O semeador. Saiu. Saiu, ele deixou a sua localidade, deixou a sua comodidade para semear. O semeador aqui é Jesus. Mas nós também podemos ser semeadores, como o Júnior acabou de ler. Embaixadores do Cristo. Sabe? E a semente são as palavras, os ensinamentos do Cristo, da lei de Deus. E, enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente. E os pássaros do céu vieram e comeram-na. Então os pássaros vieram e comeram a semente que caiu na estrada, no caminho. Uma outra parte, uma outra quantidade de sementes caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e logo germinou. Germinou fácil, pois a terra onde estava não era muito profunda. Sobre a camada de pedra tinha um pouquinho de terra. Ela nasceu, germinou ali. Mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer e, como não tinha raízes, secou. Preste atenção que depois nós vamos tirar conclusões dessas passagens. Outra quantidade, igualmente, caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-na. Uma outra quantidade de semente, enfim, caiu na boa terra, que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por 1. Grãos que produziam 100 para cada um plantado. É o caso do arroz também, né? Um grão de arroz produz mais de 100 grãos de arroz. Outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. Mateus capítulo 13. Aqui eu fiz um resuminho, porque é muito importante a gente observar essas passagens, Algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros comeram-na. Outras caíram em lugar pedregoso, muita pedra. Germinou, mas não tinha raízes, né? Logo morreu. Outras
caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Por último, algumas sementes caíram na terra boa, germinou e rendeu frutos. Alguns produziram, um grão produziu 100, outro, um grão produziu 60, e o outro grão produziu 30. Agora vamos analisar. Escutai, vós outros, a parábola do semeador. É que os apóstolos, quando ouviram essa parábola, não entenderam. E Jesus explicou esta parábola. Então, nos evangelhos, tem duas parábolas que Jesus explicou. Ele deve ter explicado outras também para os apóstolos, mas não ficou registrado. Essa está registrada a explicação de Jesus. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Escutai, meus discípulos, ele está dizendo. Está explicando para os discípulos. Serve para nós também. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino de Deus, e não presta a menor atenção, surge o espírito mau e arrebata o que se havia semeado em seu coração. Este é aquele que recebeu a semente ao longo da estrada. Simboliza aquelas pessoas que não estão nem aí. Muitas delas são ateus. Não acreditam que existe um Criador maravilhoso que é o nosso Pai. Muitos ouvem, entram no ouvido, saem no outro. Pessoas que não têm o mínimo de interesse das coisas espirituais. Está cheio disso. Tem muito, mas é muita gente nessas condições aí fora. E ainda pior, eles fazem gozação com as verdades, com os ensinamentos do Cristo, fazem gozação com a lei de Deus. Essa é a semente, a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, que caiu na pedra, que caiu no caminho, que caiu no caminho e os pássaros comeram. Então as pessoas não aproveitaram nada, simplesmente não têm interesse. Simboliza essas pessoas. Veja como Jesus, numa parábola só, ele abrange todos os níveis evolutivos das pessoas da terra. Aquele que recebeu a semente junto às pedras, agora é das pedras, é o que ouve a palavra e que recebe na mesma hora com alegria. Tem muita gente que ouve a palavra do ensinamento de Deus e recebe com alegria. Mas a fé é pequena, a evolução do senso, da maturidade do senso moral é pequena. É aquele fogo de palha. Sabe o que é um fogo de palha? Queima muito rápido. Pessoas que não têm aquela continuidade, que iniciam um trabalho, que seja um trabalho de caridade, mas não continuam. Por exemplo, começam a fazer sopa, de repente, algum colega fala alguma coisa durante o preparo, ele fica melindrado e se afasta. Outra situação, alguém que está na casa de oração, fazendo algum trabalho, e, por necessidade, a diretoria o orienta, chama-lhe, mostrando a realidade de como deve ser, e ele fica melindrado e se afasta. O melindrado que se afasta da caridade nunca se aproximou dela por amor a Jesus. Nunca se aproximou à caridade por amor a Deus. Ainda não se aproximou da caridade por amor ao próximo, pela alegria de ser útil, pela oportunidade de ter um trabalho, sentir-se útil. Então, elas não têm raiz. Primeiro que a fé é uma fé vacilante.
É uma fé pequena. Não é aquela fé robusta, não é aquela fé verdadeira que encara a razão da filosofia, da ciência, da religião em qualquer época da humanidade. Não tem raiz e isso dura pouco tempo. E, quando lhes sobrevêm tribulações e perseguições, por causa da palavra, por causa do ensinamento, por causa da lei de Deus, logo se escandaliza, logo se afasta. Aqui, tribulações e perseguições está mais relacionados aos primeiros cristãos, que eram perseguidos, que eram apedrejados. E muitos tinham que renunciar a Jesus para não serem apedrejados. Então esse ainda tinha uma fé pequena. Está simbolizado pela semente que caiu nas pedras. Então as perseguições hoje já não existem tanto. Hoje nós temos mais preconceito. Se existe perseguição, hoje ela não é de morte. É uma perseguição disfarçada, junto ao preconceito, junto à isolação da gente, nos colocarmos de lado. Então esse seria a semente que caiu nas pedras. E aquele que recebeu a semente entre os espinhos? Aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas, em seguida, as solicitudes deste século e a ilusão das riquezas sufocam nele esta palavra e tornam a palavra improdutiva. É aquele que sai de uma palestra do Divaldo, ou do Haroldo Dutra Dias, ou do Arthur Valadares, ou de algum desses grandes palestrantes, ele sai animado, ele sai carregado, a bateria dele está completa. Ele sai como que com fé, com esperança, com alegria. Mas ele encontra lá fora seus pares, que sejam familiares, colegas de trabalho, amigos, que são os espinhos, crescem mais do que a gente e sufoca a nossa fé, sufoca a nossa boa vontade, sufoca a nossa esperança. Isso existe. Vocês podem observar, lá fora mesmo hoje, se vocês falarem de onde vieram, muitos vão falar, nossa, mas a Bíblia está superada, está desatualizada. Nossa, você está perdendo seu tempo. Nossa, mas você está indo no Espiritismo. E por aí vai. Então, também são os espinheiros das ilusões da matéria, as ilusões que a riqueza material nos traz, a ilusão do poder econômico, a ilusão do poder político, a ilusão do poder social. Essas ilusões são os espinheiros que crescem e sufocam a semente, a palavra de Deus, o ensinamento de Deus para cada um de nós. Percebem? Mas aquele que recebeu a semente em uma boa terra é aquele que ouve a palavra de Deus, que ouve os ensinamentos, que lhe dá atenção e ela, a palavra, o ensinamento frutifica e rende 100 ou 60 ou 30 por 1. Mateus capítulo 13, versículos 18 a 23. Então veja que a parábola do semeador está seguida de uma explicação do próprio Jesus de Nazaré, mostrando 6 níveis de evolução. 3 improdutivos, aquela semente que caiu no caminho, a outra semente que caiu na pedra, a terceira semente caiu nos espinheiros. E as outras 3 sementes? As outras 3 qualificações que nós estamos dizendo?
Não tem um que produz 100, produz mais do que o outro que produz 60, o outro produz 30. Então tem mais 3 níveis evolutivos aí. Que produz 100. Um exemplo, Francisco de Assis, irmão Alegria, que ensinou os seus discípulos, seus seguidores, vá, preguem o Evangelho, vá, preguem o Evangelho, se precisar, usem palavras, ou seja, deem o exemplo, deem o exemplo. Isso é mais difícil. A palavra às vezes convence, mas o exemplo arrasta. Então, o resumo dessa palestra, vou colocar aqui para nós, estou indo bem devagar para a gente deixar bem claro esses níveis de evolução. Resumo da palestra: à beira do caminho, aquele que ouve a palavra e não presta a menor atenção. Parece estar repetindo, né? Se for uma repetição, é útil também. Surge o mau espírito, ou o espírito do mal, e arrebata o que foi semeado em seu coração. A semente que caiu no lugar pedregoso. Aquele que recebe com alegria, mas não tem raízes. Isso dura pouco, é fogo de palha. E quando vem tribulações, dificuldades, perseguições, logo se escandaliza, logo se afasta do bem, da caridade. E é interessante que fora da caridade não há evolução. Fora da caridade não há aprendizado no bem. Fora da caridade não há aprovados. Logo, fora da caridade não há escolhidos. Não há aptos. Por isso, todos somos chamados. Mas poucos estão aptos, poucos estão habilitados, poucos serão escolhidos. E nesse resumo, entre os espinhos, aquele que ouve a palavra, mas em seguida as solicitudes desse século e as ilusões da riqueza sufocam nele essa palavra. E por último, a terra boa, aquele que ouve a palavra lhe dá atenção e ela frutifica e rende 100, ou 60, ou 30 por 1. Está lá em Mateus capítulo 13, conforme já dissemos. Está ficando claro até aí? Ótimo. A explicação de Jesus que está no filme Jesus de Nazaré. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Agora, para nós espíritas, a aplicação da parábola do semeador às diferentes categorias de espíritas. Será que existe isso? Diferentes categorias de espíritas? Existem espíritas que estão envolvidos com a doutrina e existem espíritas em que estão comprometidos com a doutrina.
sabem a diferença. Um exemplo para a gente pegar a diferença. No lanche de ovo com bacon, a galinha está envolvida, ela deixou o ovo e foi embora. Mas o porco está comprometido. Ele deu a vida para que o lanche se realizasse. Os cristãos, os primeiros cristãos, deram a vida para que o cristianismo chegasse até nós, para que nós tivéssemos a informação maravilhosa, os ensinamentos maravilhosos do Cristo. Na doutrina espírita, nós temos que estar comprometidos. Comprometidos no sentido de que o que é mais importante para nós são as atividades espíritas. O que é mais importante para nós é a preparação do nosso espírito. É a preparação espiritual que cada um de nós tem que realizar, e é essa que será nos pedida e será aquela que nos tornará felizes em mundos mais adiantados. Se nós formos para um lugar frio, como no Polo Norte, a gente se preocupa em levar agasalhos. É muito frio lá. Bom, nós não estamos indo para o Polo Norte, nós estamos indo para o plano espiritual. Alguém tem dúvida disso? Eu estou com a lista aqui, ó. A sequência de desencarne de cada um de nós. Querem saber? Não, é melhor não, né? É melhor não. E para onde nós estamos caminhando? Para o desencarne, para o plano espiritual. É necessário que a gente leve o que precisa, o que é útil lá. Lá não é útil coisas materiais. Não. E no enterro, nunca vi caixão com gaveta. Nunca vi caixão ser acompanhado de uma carreta com os bens materiais. Essas são as ilusões que nos faz com que a palavra, os ensinamentos do Cristo fiquem improdutivos. Então, a aplicação da parábola do semeador às diferentes categorias de espíritas. À beira do caminho, aqueles que se apegam ou apegam-se aos fenômenos mediúnicos materiais. Tem? Tem. Tem gente que só vai em reunião mediúnica. Só acredita em trabalho mediúnico. Só procura trabalho mediúnico. Mas nenhuma consequência moral tiram desses fenômenos. Veja que as manifestações espíritas ocorreram, as mesas girantes, mas Kardec tirou consequências morais profundas. Uma doutrina maravilhosa que é a doutrina dos espíritos, que iniciou através de fenômenos espíritas para chamar a atenção da humanidade, de que existia algo mais além do corpo físico. Mas Kardec não ficou parado nisso, certo? Lugar pedregoso simboliza aqueles espíritas que preocupam-se com o brilho nas comunicações. Comunicações bonitas, maravilhosas, mesmo mensagens maravilhosas que são lidas ou que nós lemos. Mas, após ouvi-las ou lê-las, conservam-se frios e indiferentes. Não frutificam. Categorias de espíritas, entre os espinheiros, reconhecem e admiram os bons conselhos. Eles reconhecem, são úteis, eles sabem que são úteis. Eles admiram os bons conselhos, mas apenas para serem aplicados aos outros e não em si mesmos. Muitas vezes eu já ouvi pessoas falarem assim: gostaria que minha sogra, ou meu sogro, ou meu amigo, ou fulano de tal, estivesse nessa palestra para ele ouvir isso. Mas a palestra é para nós, o ensinamento, o evangelho é para nós. Percebemos? Desculpe falar assim, mas é o evangelho, tá? Não sou eu. Vocês vão me desculpando aí.
Terra boa. Aqueles espíritas que praticam os ensinamentos do Evangelho. Essa é a semente que caiu em solo fértil, em terra boa. E depende de nós irrigarmos essa semente, tirarmos os espinhos, tirarmos as ervas daninhas, adubar para que ela venha a florescer e frutificar. Frutificar não só em benefício ao próximo, mas frutificar em felicidade própria. Tudo isso é para sermos felizes. Mas nós seremos tanto felizes, mas tão felizes, que nós vamos falar, nossa, mas o esforço que eu fiz foi tão pequeno para ser tão feliz. É isso mesmo, misericórdia divina, a multiplicação. Então, esses espíritas bons praticam os ensinamentos do Evangelho. São iguais às sementes que caíram em terra boa e dão muitos frutos. Frutos de humildade, frutos de benevolência, frutos de indulgência. Espíritas que não são exigentes com os defeitos dos outros. Espíritas que não são exigentes com os erros alheios. Espíritas que não são exigentes com os vícios dos outros, mas, sempre que têm oportunidade, ajudam. Nesse sentido, da esquerda para a direita, nós observamos a evolução dos sentimentos. Nós já falamos de sentimentos com vocês, na terça-feira anterior que eu vim aqui, do orgulho, a humildade, da falta de fé à caridade, da falta de fé à fé, do egoísmo à caridade, do ódio ao amor. É esses sentimentos que têm que evoluir. Então nós vamos observar que aqui é uma crescente melhoria, inclusive na terra boa, aqueles que produzem 30. O outro produz mais que ele, produz 60. O outro produz 100. Então, é a evolução dos sentimentos. É aquele que já tem o sentimento da alteridade, da capacidade de se colocar no lugar do outro, da empatia, sentir o outro. Isso é a evolução dos sentimentos. Esses são os frutos que os ensinamentos do Cristo, que é a lei de Deus, traz para nós, para sermos felizes. Também é sinônimo evolução moral. Também é sinônimo praticar o Evangelho, conscientizarmos-nos, conscientização de que somos espíritos. Somos espíritos. Eu vou pedir um exercício com vocês. Vamos repetir junto. Eu sou um espírito. Eu sou um espírito. Isso é o que importa. O resto é corpo, matéria. E o que espírito precisa? Se for para aumentar a sua fé, a oração, a leitura, a boa palestra, o bom filme, o bom livro, percebem? O exercício da caridade, isso alimenta a alma. Numa frase, maturidade do senso moral, conforme diz Kardec. Maturidade do senso moral. Então, esse capítulo, sede perfeitos, qual a essência da perfeição? Eu já passei esse slide. A essência da perfeição é o amor. Deus criou o universo espiritual e depois o universo material com o seu amor, pelo seu amor, para o amor de todos. Quando Deus criou cada um de nós a sua imagem e semelhança, Ele fez isso num ato de amor infinito, infinito. Nós não temos noção do que é isso. A essência da perfeição é o amor, em sua mais ampla significação. É quando o amor ao próximo se expande até amar os inimigos. Terminando, esse é o último slide.
Pode sorrir, a palestra está terminando. Não é mesmo? Espíritas, sede perfeitos, façamos de templo, de casa de oração, o universo todo, todos os lugares. Deus está em todos os lugares. As comunicações com Deus são instantâneas. Instantâneas, e mais que isso, Ele está em todos os lugares. Está conosco agora. Façamos de altar aquele que é possível levar para todos os lugares, aquele altar portátil, a consciência. Façamos de imagem, modelo e guia, quem? Jesus. Jesus. Ninguém mais serve de modelo e guia para nós. São falhos. São falhos. Jesus expressou a verdade mesmo quando ele estava sendo caminhado a julgamento, a condenação injusta. Mesmo quando ele estava na cruz, ele não negou a verdade, os ensinamentos da lei de Deus, da lei de amor. Não, em momento algum. Então ele não falha. Bom, se ele é modelo, ele serve para nos modelar, não é isso? O modelo é para que a gente crie o molde, ou seja, para moldar a cada um de nós. E o que o Cristo espera de cada um de nós? Que a gente copie Ele. Que a gente se molde a Ele. Que Ele é a nossa imagem. Façamos de lei, existem infinitas leis, mas vamos simplificar, façamos de lei o amor. Muito obrigado, muita paz a todos.